Justiça derruba Bruno Henrique. Flamengo surpreso e Gabriel Jesus vira plano milionário, Pedrão. Vamos falar sobre isso. O Flamengo não para também sobre a chegada de Emerson Royal, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu velho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, aciona o sino da notificação, deixa o teu like que falta isso aqui pra gente bater a meta dos 950 mil inscritos. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Quem pôde acompanhar, acompanhou. Fizemos a chegada de Emerson Royal, o lateral direito. Desembarcou por volta das 6h30 da manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Fizemos essa transmissão na Pedrão RNTV, eu, WL, Gordola, direto do aeroporto, também participou da transmissão na Pedrão RNTV e também no canal Mengão o Melhor. O Emerson Royal chegou rindo à toa, todo sorrisos, o Emerson Royal, feliz da vida por saber que vai atuar com a camisa do Flamengo, deu várias entrevistas dizendo que tinha um sonho em jogar no Flamengo. O lateral que passou pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil, né? Foi revelado pela Ponte Preta, passou pelo Atlético Mineiro, depois foi adquirido pelo Barcelona da Espanha. Logo depois, ele é emprestado pelo Barcelona no Real Betis, onde ele tem o ápice da carreira dele. Não à toa é convocado para a seleção brasileira, jogou 10 partidas pela seleção brasileira principal, né, na época inclusive do Tite. Depois ele é vendido à equipe do Tottenham da Inglaterra, passa pelo Milan e agora vem para o Flamengo. Que ele seja muito feliz no Flamengo. No desembarque, inclusive, ele encontrou o sósia do Mister Jorge Jesus. Inclusive, ele achou, caramba, eu achei que era o Jorge Jesus mesmo, né? Tamanha é a aparência do rapaz lá que ficou com a plaquinha. Senti falta do Chapolin, né? O Chapolin não estava lá presente para receber o Emerson Royal. Emerson Royal, nesse momento, vai para um hotel. Lógico que ele já estabeleceu casa, carro, isso tudo. Ainda depende da assinatura do contrato, que deve acontecer ou já aconteceu, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo, porque o atleta precisa ser aprovado nos exames médicos, pessoal. Então o Flamengo, logicamente, como instituição, precisa, né, necessita ter essa cautela em relação a um jogador contratado, por mais que já esteja no Brasil, só anuncia após a aprovação nos exames médicos. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desse sábado no CT Nildo Urubu para o último treinamento antes do duelo clássico interestadual, muito mais por parte da torcida do Atlético Mineiro, que fomenta um ódio absurdo contra o Flamengo, sobretudo vice em Campeonato Brasileiro em 1980, vice para o Flamengo, vice não, caiu na semifinal para o Flamengo em 1981, vice da Copa do Brasil no ano passado, 2024, caiu para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, o Flamengo reverteu um placar, perdeu em Belo Horizonte, reverteu no Maracanã. Então assim, meus amigos, é um freguesaço do Flamengo. A atividade aconteceu às 9h30 da manhã no CT Nildo Urubu, e o técnico Felipe Luiz aproveitou o trabalho para realizar os últimos ajustes, corrigir alguns detalhes e definir a equipe titular que vai a campo para esse enfrentamento de amanhã. Confronto esse às 8h30 da noite, transmissão da Pedrão RNTV. Conto com a sua presença, vai estar eu, Gordola, Marquinhos, equipe toda, equipe completa para realizar essa transmissão de amanhã. Em todos os jogos do Flamengo, do jeito que você já sabe. Pessoal, trazer aqui para vocês agora uma informação em relação à apresentação do Emerson Royal. A tendência é que o atleta seja apresentado junto com o Saúl, a torcida rubro-negra, amanhã no estádio do Maracanã, antes, logicamente, das equipes entrarem dentro do campo. Os jogadores devem dar uma volta olímpica no Maracanã para cumprimentar o torcedor. O Saúl, a priori, não tem condição de jogo. E aí, quando eu digo não tem condição de jogo, não é nem a questão física, é a questão
burocrática. O nome dele ainda não foi publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Hoje é sábado, não é dia útil, amanhã é domingo. Provavelmente o nome dele só será publicado na segunda-feira para ficar apto para enfrentar o Atlético Mineiro aí pela Copa do Brasil, né? Que é o confronto do meio da semana. O Emerson Royal, idem. E o Saul ainda tem uma situação que o Flamengo planeja realizar, meio que uma mini pré-temporada para condicionar o jogador. A mesma coisa deve acontecer com o Emerson Royal e aí vai ficar às mãos do departamento físico e técnico do Flamengo se vai escalar ou não o jogador para essa partida do meio da semana. Tem alguns bastidores também, nação, em relação de como reforço vetado, de certa forma, pelo presidente BAP, pela torcida do Flamengo, que ficou pé da vida quando vazou aquele nome lá do Mickey Johnston. Pô, vai trazer esse cara aí, Pedrão. O cara não tem nem 40 gols na carreira, é ponta, é atacante. Como é que o Flamengo quer trazer um jogador da segunda divisão do futebol inglês? É óbvio que não vai dar certo. Isso mudou, pessoal, a rota do Flamengo no mercado e atenuou, né, a pressão em cima do diretor técnico português do Flamengo, José Boto. O diretor havia perdido prestígio após o caso Mickey Johnston e também com aqueles prints vazados que muitas pessoas atribuem a ele, por mais que não tenha prova. A janela atual já empolga a torcida e o clube extrapola com reforços nível Europa. Só discordo dessa parte que extrapola. O Flamengo está dentro do seu orçamento. O Flamengo vendeu vários jogadores, enfim, tem dinheiro para fazer essas contratações. O Flamengo já investiu mais de 300 milhões de reais em reforços da elite europeia após ter um reforço de prateleira inferior vetada do velho continente. O movimento atenuou a pressão, como eu disse. A primeira contratação da janela seria o Mickey Johnston. Entretanto, meus amigos, o BAP, a torcida do Flamengo, de certa forma, pressionou e fez com que ele viesse, tá? E aí, meus amigos, a dificuldade financeira que o Flamengo viveu no início do ano, já é página virada. Tinha todo aquele discurso, não, porque o Flamengo comprou o terreno do gasômetro, contratou o Alcaraz, que foi muito caro, o Flamengo está sem dinheiro. Tanto é que só teve uma aquisição de direito econômico de jogador ligado a clube. O Danilo e o Jorginho vieram de forma gratuita, evidente, tem luvas, essa coisa toda, mas a única contratação de fato pagando o clube foi do Juninho, que custou 5 milhões de euros ao Karabag do Azerbaijão. Entretanto, só com as vendas de Gerson, Wesley, junto com a premiação da participação no Mundial, o Flamengo se aproximou de R$500 milhão. Olha isso, gente. Fora os impostos, né, que o Flamengo perdeu nos Estados Unidos. O rubro-negro, apesar dos cofres cheios, o discurso inicial nos bastidores era que não é porque tem dinheiro que precisa gastar. É isso que eu fico revoltado, porque o Flamengo não é banco, o Flamengo não tem que gastar dinheiro. Evidente, não tem que gastar mais do que fatura. Isso aí é uma conta que ela não vai fechar. Nós temos clubes quebrados no futebol brasileiro, como o Corinthians, como o próprio Atlético Mineiro que o Flamengo vai enfrentar. O Botafogo tem um cara lá injetando dinheiro, sabe-se lá até quando vai fazer isso. O Cruzeiro em outrora teve esse tipo de postura. Não é o que o Flamengo está fazendo. E o Flamengo não é banco. O Flamengo tirou o escorpião do bolso para reforçar um elenco que vinha sofrendo baixas. Perdeu o Wesley, perdeu o Gerson, perdeu o Carlos Alcaraz no início do ano, né? Perdeu jogadores lesionados, né? E, logicamente, que terão mais lesões ao longo da temporada. E o Flamengo meio que está mitigando essa situação. O Flamengo também quase dobrou a previsão orçamentária. Até hoje o Flamengo não publicou no portal da transparência, no seu site oficial, o orçamento para 2025, que foi refeito pela nova diretoria após vencer a eleição. Em abril, né, tivemos acesso ao número que revelou que o clube aprovou um valor de 25 milhões de euros em contratações. O Flamengo, entretanto,
extrapolou esse valor e quase que dobrou o investimento na somatória das janelas. Entretanto, meus amigos, a meta com venda de jogador era de 35 milhões de euros. E essa meta foi também elevada. O Flamengo vendeu o Alcaraz, vendeu o Gerson e vendeu o Wesley. Sem contar os bônus de 35 milhões de euros em vendas, subiu para 65 milhões de euros. Então não é algo exatamente que exige uma preocupação do torcedor. O torcedor ele fica preocupado naturalmente pelo trauma que nós vivemos, sobretudo no início dos anos 2000, quando a gente tinha times paupérrimos, vencemos sim um campeonato brasileiro em 2009, uma Copa do Brasil em 2013, uma Copa do Brasil em 2006. Entretanto, aquele Flamengo que brigava contra o rebaixamento em função de administrações desastrosas, naturalmente ele fica reverberando, caramba, será que o Flamengo não está caindo no conto do vigário? Não, gastou mais, extrapolou o orçamento porque vendeu mais também, beleza? Tranquilo? Muita gente me perguntando essa situação. Pessoal, embora o Flamengo ainda não tenha confirmado oficialmente a contratação de Samuel Lino, a tendência é que o atleta chegue à cidade do Rio de Janeiro já na segunda-feira. A mãe do jogador meio que já deu um spoiler através do seu perfil nas redes sociais. Vânia Dias compartilhou um story confirmando que o atacante jogará pelo Flamengo. O rubro-negro aguarda Samuel nos próximos dias para fazer os exames médicos e assinar com o Flamengo. A tendência, como eu disse, é que o jogador chegue na segunda-feira e seja apresentado, né, na coletiva de imprensa para o torcedor rubro-negro também na segunda-feira. Amanhã, a apresentação dos dois, Saul e Emerson Royal, no estádio, pessoal. Não se trata de uma entrevista coletiva, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. Uma verdadeira seleção europeia. Como assim, Pedrão? Mais de 60% do elenco do Flamengo já jogou no velho continente. Guilherme Varela jogou no Manchester United, jogou na Rússia, entre outras equipes. Emerson Royal, como eu disse, Real Betis, Barcelona, Milan, Tottenham. Danilo, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Porto, entre outros. Alexandro, Porto, Juventus, entre outros. Ayrton Lucas, Lokomotiv Moscou, Spartak Moscou, melhor dizendo, jogou. Matias Vinha jogou na Roma. O Alan teve passagem pelo Liverpool. Jorginho, Chelsea, Arsenal, Hellas Verona, Nápoles, Saúl, Atlético de Madrid, Sevilha, o próprio Chelsea também. Eric Pulgar jogou na Fiorentina. Luiz Araújo jogou no Lille. Cebolinha jogou no Benfica. Gonçalo Plata jogou na equipe do Granada ou Real Valladolid, se não me falha a memória. Bruno Henrique jogou no Wolfsburg, na Alemanha. Juninho jogou no Karabag, tudo bem, Azerbaijão, mas joga a UEFA Champions League. Pedro, né, jogou na Fiorentina e Samuel Lino jogou no Atlético de Madrid. Então 60%, cerca de 60% do elenco do Flamengo já jogou na Europa. Isso só mostra o poderio financeiro do Flamengo e tem muita gente da imprensa espumando, sobretudo a imprensa de São Paulo, que tem inveja do Flamengo. Já tivemos aí declarações do Arnaldo Ribeiro dizendo que é um absurdo o Flamengo fazer esse tipo de investimento em função da situação do Brasil. O Flamengo não pode fazer isso. O PVC publicou uma matéria no UOL. Ô PVC, com todo respeito à sua pessoa, você é um baita de um jornalista, mas Flamengo faz sua contratação recorde com participação indireta do Botafogo. Como assim? O que ele está querendo dizer? O Almada deve ser negociado pelo Atlético de Madrid. Entretanto, como ele é argentino, ele não entra na cota de jogadores europeus em função da lei Bosman, que permite que jogadores europeus joguem de forma ilimitada, tenha jogadores de forma ilimitada em suas equipes. Por conta disso, até eles têm seleções transnacionais, né? Inclusive,
Se o atleta sul-americano fica na Europa durante um tempo trabalhando, sei lá, igual o Vinícius Júnior, ele já tem a carteirinha de cidadão espanhol. Então também entra na questão da lei de Bosman. Entretanto, eles queriam o Almada, mas precisavam tirar um jogador sul-americano que não tinha cidadania europeia. Eles tiraram e aí contrataram o Almada. Só que o Almada não é do Botafogo, PVC. O Almada, na realidade, é do Lyon. Ah, mas é do John Textor. Ah, então o Lyon agora é o Botafogo? Ah, não, porque saiu do Botafogo, foi pro Lyon, é o efeito dominó. Que isso? Pra que botar o Botafogo nessa situação, né? Antes disse que o Saúl é comum da bola, né? Na época disse que se o Palmeiras contratasse o Andrés Pereira, seria como o Flamengo fez com o Romário, em 1995, por exemplo. Um completo absurdo de comparação, na minha humilde opinião. Aí tem o Arnaldo Ribeiro, também de São Paulo, falando isso do Flamengo, e agora tem o PVC dando esse tipo de declaração. É brincadeira, viu? Óclinho da treta pra você, PVC, não teve jeito. Pessoal, mais 2 grandes veículos cravam que Lucas Paquetá será inocentado das acusações que ele sofre lá na Inglaterra pela FA de supostamente ter manipulado, enfim, situações ali do jogo. O principal jornal da França, o L'Équipe e a emissora inglesa Sky Sports confirmaram as informações do jornal inglês The Times, de que o meia Lucas Paquetá será considerado inocente, minha galera. Além dos veículos citados, o The Guardian e a BBC também trouxeram que o meia será decretado inocente. O Flamengo observa de longe a situação do jogador e aguarda o resultado de forma oficial do julgamento. É lógico, o Flamengo não pode agir em cima de notícias da imprensa. Ele precisa lá do documento inocente, aquela coisa toda, que ainda não foi divulgado de forma oficial pela Federação Inglesa. Eu acho que até é uma forma da Federação Inglesa fazer o Paquetá sofrer mais um pouquinho. Não, dá uma segurada aí, ele vai ser inocente, mas vamos dar, né, deixar ele... Eu acho que é isso, tá? É achismo, não é informação não. O vice-presidente de administração do Flamengo, o advogado Marcos Mota, inclusive, publicou um stories em Londres, na sede da Rock Nation Sports, empresa responsável por agenciar a carreira de Lucas Paquetá. Inclusive, os principais portais que cobrem o West Ham, né, o clube especializado nos clubes, tá aqui, o West Ham Football publicou. A Comissão Independente da FA deu o seu veredito ao time de Lucas Paquetá ontem à noite. Embora o resultado tenha vazado amplamente, o anúncio oficial será feito pela FA nos próximos dias, então certamente o Lucas Paquetá já sabe que será inocente, mas é lógico que para o Flamengo fazer o investimento depende da questão oficial. Bruno Henrique vira réu, pessoal, no caso do suposto envolvimento com manipulações de situações ali de jogo. Quem trouxe a informação em primeira mão foi o jornal Metrópolis, de Brasília. A Justiça do Distrito Federal acolheu a denúncia do Ministério Público. Ele já estava sendo indiciado pelo Ministério Público e ele agora é acusado. A assessoria do atacante Bruno Henrique se posicionou após a decisão e falou o seguinte: o Poder Judiciário rejeitou quase que a integralidade da denúncia formulada pelo Ministério Público. A parte que remanesce será prontamente esclarecida de modo a ensejar o seu arquivamento. BH segue confiando na justiça enquanto tem foco e dedicação total à sua vida de atleta e jogador de futebol, certo de que jamais tomou parte em qualquer esquema dessa situação. Surgem rumores lá fora de que Flamengo estaria preparando uma proposta milionária pelo atacante ex-Palmeiras, ex-Manchester City, Gabriel Jesus, pessoal. Pois é, tem isso aí no ar, tô apurando algumas situações, o Flamengo quer porque quer um atacante para disputar a posição com o Pedro, porque não enxerga no Juninho esse potencial, tem Beltrán, tem Gabriel Jesus, a ver
as cenas dos próximos capítulos. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.